Você já parou para pensar quem morreu primeiro, Adão ou Eva? Essa é uma pergunta que poucos fazem, mas que esconde um mistério intrigante. Afinal, estamos falando do primeiro casal da humanidade, aqueles que viveram no Jardim do Éden, falaram diretamente com Deus e foram os responsáveis por trazer o pecado ao mundo. Mas o que aconteceu com eles depois que saíram do paraíso? Como foi o fim da vida de Adão e Eva? Quem morreu primeiro? O que a Bíblia nos conta sobre esse momento final? Há registros históricos ou textos antigos que podem nos dar pistas? E mais, qual a importância desse tema para nós hoje? Fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te revelar tudo sobre a morte de Adão e Eva, com base na Bíblia, na tradição judaica e em textos históricos. E garanto, você vai se surpreender com o que vamos descobrir. Já deixa o seu like para fortalecer esse estudo, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse e comenta aqui embaixo. Você acha que Adão ou Eva morreu primeiro? Por quê? Agora, vamos mergulhar nessa história e desvendar esse mistério. A história de Adão e Eva está entre as narrativas mais conhecidas da humanidade. Ela nos ensina sobre a criação, a obediência e as consequências do pecado. No entanto, há um detalhe crucial que muitas vezes passa despercebido. A morte entrou no mundo a partir do pecado original. A partir desse momento, Adão e Eva passaram a ter um destino selado, eles morreriam um dia. Mas será que a Bíblia nos dá pistas sobre quem morreu primeiro? Para responder a isso, precisamos entender exatamente o que aconteceu no Éden e qual foi a sentença dada por Deus. No princípio, Deus criou Adão e Eva para viverem eternamente. Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:26, e colocados no Jardim do Éden, um lugar de delícias e perfeição. A vida era abundante e a morte não fazia parte do plano original. Porém, Deus deu uma única ordem clara a Adão. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:16-17. Esse foi o primeiro aviso de que a morte poderia se tornar uma realidade para o ser humano. Enquanto obedecessem a Deus, Adão e Eva viveriam para sempre, mas, ao desobedecerem, a consequência seria fatal. No capítulo 3 de Gênesis, vemos o momento mais trágico da história da humanidade. A serpente, que representa Satanás, engana Eva e a convence de que comer do fruto proibido não traria a morte, mas sim sabedoria. Eva, seduzida pela promessa de se tornar como Deus, come do fruto e dá também para Adão, que estava com ela. Nesse momento, algo mudou. Eles perceberam que estavam nus, sentiram vergonha e tentaram se esconder de Deus. O Criador, ao confrontá-los, declarou a sentença. Para a serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3:16. Para o homem: maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3:17-19. Aqui, Deus declara que Adão e Eva, que antes eram imortais, agora estavam condenados à morte. Eles seriam expulsos do Éden e não teriam mais acesso à árvore da vida. Mas a pergunta continua: quem morreu primeiro, Adão ou Eva? Para responder a isso, precisamos investigar mais detalhes sobre a vida pós-Éden.
Após o pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden e tiveram que aprender a sobreviver em um mundo agora hostil. O solo se tornou árduo para o cultivo, os animais não eram mais amigáveis e o trabalho se tornou uma necessidade diária para garantir a sobrevivência. Esse novo cenário trouxe dificuldades físicas e emocionais. Imagine o impacto psicológico de Adão e Eva ao perceberem que perderam o privilégio da presença direta de Deus e agora enfrentavam o envelhecimento e a morte. Além disso, eles passaram a ver os efeitos do pecado na própria família. Seu filho mais velho, Caim, matou seu irmão Abel, trazendo uma dor imensurável aos primeiros pais da humanidade. A Bíblia nos dá uma informação importante sobre a idade de Adão. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Gênesis 5:5. Isso significa que Adão viveu quase 1 milênio. Mas e Eva? A Bíblia não menciona a idade de Eva, nem a data exata de sua morte. Isso abre espaço para diferentes interpretações. Será que Eva morreu antes de Adão? Ou teria sido Adão o primeiro a partir? Para responder a isso, precisamos examinar algumas pistas deixadas nas Escrituras e em tradições antigas. Enquanto a Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a morte de Eva, algumas tradições judaicas sugerem que ela morreu antes de Adão. No entanto, outras fontes, como o livro de Adão e Eva, um texto apócrifo, indicam que Adão teria falecido primeiro e Eva o teria enterrado antes de sua própria morte. Segundo esse relato, Adão teria adoecido gravemente e Eva e seu filho Sete teriam orado por ele. Deus teria permitido que Adão visse o paraíso mais uma vez antes de morrer, e então ele teria sido sepultado por anjos em uma caverna. Pouco tempo depois, Eva também teria falecido. Mas será que isso é confiável? Se voltarmos ao relato bíblico, notamos que Adão é mencionado na genealogia de Gênesis 5, enquanto Eva desaparece da narrativa. Isso pode indicar que Eva faleceu antes de Adão, já que ele continuou sendo citado como patriarca por muitos séculos. Além disso, como Adão viveu 930 anos, Eva pode ter morrido bem antes, talvez até como resultado das dificuldades do parto ou da vida fora do Éden. No entanto, também há a possibilidade de que Eva tenha sobrevivido a Adão e sido a última do casal a partir. Independentemente de quem tenha morrido primeiro, o que realmente importa é que a morte foi consequência direta do pecado original. Se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, eles jamais teriam morrido. A sentença de Gênesis 3:19 se cumpriu. Tu és pó e ao pó tornarás. E essa sentença não foi apenas para Adão e Eva, mas para toda a humanidade. No entanto, Deus, em sua misericórdia, já havia preparado um plano de redenção, prometendo um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Uma profecia sobre Jesus Cristo. A morte de Adão e Eva é um mistério que a Bíblia não revela com detalhes, mas uma coisa é certa: o pecado trouxe a morte para o mundo, e a única solução para isso é a vida eterna em Cristo. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar ainda mais essa investigação e tentar descobrir quem de fato morreu primeiro. Fique comigo, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Agora que entendemos como o pecado trouxe a morte para Adão e Eva, surge uma nova questão. Quanto tempo exatamente eles viveram? A Bíblia nos dá algumas informações sobre a longevidade de Adão, mas pouco menciona sobre Eva. Isso levanta ainda mais mistérios. Eva viveu tanto quanto Adão? Ela morreu jovem ou idosa? Poderia ter falecido muito antes dele? Neste capítulo, vamos analisar os registros bíblicos, comparar com outras figuras da antiguidade e entender como o tempo de vida do primeiro casal pode nos dar pistas sobre quem morreu primeiro. A Bíblia nos informa claramente a idade de Adão quando faleceu. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Gênesis 5:5.
Isso significa que Adão viveu 930 anos. Esse número pode parecer surreal para os padrões de hoje, mas na época dos primeiros patriarcas, a longevidade era algo comum. Vamos ver alguns exemplos. Sete, filho de Adão, 912 anos. Enos, neto de Adão, 905 anos. Cainã, 910 anos. Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, 969 anos. Ou seja, Adão não foi o mais longevo, mas sua vida foi incrivelmente longa. Mas e Eva? Diferente de Adão, a Bíblia não registra a idade de Eva nem o momento exato de sua morte. Isso pode significar duas coisas. Eva morreu muito antes de Adão, o que não era relevante na genealogia, já que as linhagens eram contadas pelos homens. Eva viveu tanto quanto Adão, ou talvez até mais, mas sua idade não foi mencionada por não ser comum registrar a longevidade das mulheres na cultura da época. Se Eva tivesse morrido muito jovem, seria de se esperar que a Bíblia mencionasse isso, pois seria um evento importante. O fato de seu falecimento não ser citado pode indicar que ela teve uma vida longa, mas talvez um pouco mais curta que a de Adão. Há algumas teorias que sugerem que Eva pode ter morrido antes de Adão. Os argumentos incluem a ausência de Eva no relato da morte de Adão. Gênesis 5:5 menciona que Adão morreu, mas não faz referência a Eva, o que pode indicar que ela já havia falecido. As dificuldades do parto. Deus declarou que a gravidez de Eva seria dolorosa. Gênesis 3:16. Se ela teve múltiplas gestações ao longo dos anos, pode ter enfrentado complicações fatais. O impacto emocional da morte de Abel. Eva perdeu um filho tragicamente. A dor de ver um filho sendo assassinado pelo outro pode ter afetado sua saúde emocional e física. Se Eva morreu antes de Adão, isso significaria que ele teve que enfrentar anos de viuvez, carregando o peso das consequências do pecado sozinho. Por outro lado, há aqueles que acreditam que Eva pode ter vivido mais que Adão. Essa teoria se baseia no fato de que mulheres, historicamente, costumam viver mais que os homens. Mesmo hoje, as estatísticas mostram que as mulheres possuem maior expectativa de vida. Além disso, algumas tradições judaicas sugerem que Eva teria vivido cerca de 940 anos, o que significaria que ela sobreviveu a Adão por pelo menos 10 anos. Outro ponto interessante é como funcionava o processo de envelhecimento no mundo antigo. Se Adão viveu 930 anos, será que ele envelheceu da mesma forma que nós? Alguns estudiosos sugerem que nos primeiros séculos da humanidade, o envelhecimento era muito mais lento. Isso explicaria por que os patriarcas viviam tanto. A degradação genética pode ter sido mais lenta no início da humanidade. Com o tempo, a longevidade foi diminuindo gradualmente. Isso significa que, mesmo depois de séculos de vida, Adão e Eva ainda poderiam estar relativamente saudáveis. No entanto, sem a árvore da vida, o processo de envelhecimento se tornou inevitável. Independentemente de quem morreu primeiro, a longa vida de Adão e Eva nos ensina algumas lições valiosas. A misericórdia de Deus. Mesmo após o pecado, Deus permitiu que eles vivessem por muitos séculos, dando-lhes tempo para ver seus descendentes e aprender com seus erros. O peso das consequências. Viver tanto tempo também significou testemunhar a corrupção da humanidade com o aumento da maldade e da violência, como vemos em Gênesis 6. O plano da redenção. Se Adão e Eva viveram centenas de anos, é provável que tenham entendido a importância da promessa de um Salvador, transmitindo essa esperança para as próximas gerações. A Bíblia nos revela que Adão viveu 930 anos, mas permanece em silêncio sobre Eva. Isso nos leva a duas possibilidades. Ou ela morreu antes e sua morte não foi registrada, ou sobreviveu a Adão e viveu um pouco mais que ele. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar ainda mais essa investigação,
e analisar outras fontes históricas que podem nos ajudar a desvendar esse mistério. Continue comigo, porque o que vem a seguir pode mudar sua visão sobre a história de Adão e Eva. A Bíblia nos fornece muitas informações sobre Adão, mas Eva, a primeira mulher da humanidade, parece desaparecer das Escrituras sem muitos detalhes sobre seus últimos dias. Isso levanta uma questão importante: quando e onde Eva aparece pela última vez na Bíblia? Se quisermos descobrir quem morreu primeiro, precisamos analisar atentamente os últimos registros de Eva nas Escrituras. Será que há pistas ocultas sobre sua morte? Neste capítulo, vamos explorar todas as referências a Eva e entender o que pode ter acontecido com ela no fim de sua vida. A última vez que Eva é mencionada diretamente na narrativa de Gênesis acontece logo após o pecado original. Depois de desobedecer a Deus e comer do fruto proibido, Eva recebe a sentença divina: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3:16. Essa foi a última vez que Deus falou diretamente com Eva. A partir desse momento, sua presença na narrativa se torna secundária. Após isso, a próxima menção de Eva acontece quando ela dá à luz seus filhos. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Gênesis 4:1. Depois, Eva também menciona o nascimento de Sete, outro filho. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho. E chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Gênesis 4:25. Este é o último momento em que Eva é mencionada na Bíblia. Após o nascimento de Sete, ela simplesmente desaparece da narrativa. A ausência de Eva nos relatos posteriores pode significar algumas coisas. Primeiro, ela morreu antes de Adão, e sua morte não foi registrada. Segundo, ela continuou viva, mas sua presença não era mais relevante para a narrativa bíblica. Terceiro, a Bíblia simplesmente não achou necessário registrar a morte dela, assim como fez com muitas outras figuras femininas. No contexto da cultura hebraica antiga, os relatos genealógicos e históricos costumavam focar nos homens. Isso não significa que Eva não teve um papel importante, mas sim que os escritores bíblicos estavam mais preocupados em registrar a linhagem de Adão até Noé e futuramente até Jesus Cristo. Um evento que deve ter impactado profundamente Eva foi o assassinato de Abel por Caim. Imagine a dor de perder um filho dessa forma. A Bíblia não descreve a reação de Eva, mas podemos imaginar que esse momento trouxe grande sofrimento para ela. O nascimento de Sete é visto por Eva como uma compensação dada por Deus. Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Gênesis 4:25. Isso pode indicar que até esse momento Eva ainda estava viva e consciente do que estava acontecendo com seus filhos. No entanto, se considerarmos que Adão viveu até os 930 anos, fica difícil saber até que ponto Eva esteve presente para acompanhar os acontecimentos da humanidade após a morte de Abel. Já que a Bíblia não menciona explicitamente a morte de Eva, alguns textos antigos fora do cânon bíblico tentam preencher essa lacuna. Este é um texto apócrifo que traz uma versão expandida da história de Adão e Eva. De acordo com ele, Eva teria vivido até os 940 anos e morrido pouco depois de Adão. O texto descreve que Adão ficou doente e, antes de morrer, pediu que Eva e seu filho Sete orassem por ele. Após a morte de Adão, Eva teria pedido a Deus que também a levasse, e então faleceu 6 dias depois.
Se essa versão for verdadeira, significaria que Adão morreu primeiro e Eva o seguiu logo depois. Outro texto antigo, chamado Livro dos Jubileus, menciona que Eva teria morrido antes de Adão, mas não dá detalhes sobre a idade em que isso aconteceu. Segundo essa narrativa, Eva teria falecido devido ao desgaste natural da vida fora do Éden, talvez após muitas gestações e uma vida difícil em um mundo já corrompido pelo pecado. Se Eva viveu quase tanto quanto Adão, podemos supor que ela morreu de causas naturais. Mas será que há outras possibilidades? Deus disse a Eva que sua dor no parto seria multiplicada. Se considerarmos que, na antiguidade, complicações no parto eram comuns, é possível que Eva tenha falecido dando à luz um de seus filhos. Isso explicaria seu desaparecimento repentino da narrativa bíblica. Com o pecado, a morte entrou no mundo. Mas isso não significa que as pessoas morriam apenas de velhice. É possível que Eva tenha desenvolvido uma doença ou simplesmente tenha sido mais frágil do que Adão. Se Eva realmente viveu centenas de anos, pode ser que ela tenha morrido naturalmente, depois de ver várias gerações de descendentes. Isso faria sentido dentro da narrativa bíblica, já que a genealogia dos patriarcas sugere que os primeiros humanos tinham uma longevidade incrível. Mesmo sem um registro explícito de sua morte, a história de Eva carrega lições profundas. Eva foi a primeira mãe da humanidade. Seu papel foi fundamental na formação da raça humana. Ela experimentou as consequências do pecado em primeira mão, desde a expulsão do Éden até o sofrimento de perder um filho. Mesmo após o erro, ela foi usada por Deus para dar continuidade à linhagem humana. Seja qual for o momento exato de sua morte, Eva teve um papel essencial na história da salvação, pois foi sua descendência que, eventualmente, trouxe ao mundo Jesus Cristo, o Redentor da humanidade. A última menção de Eva na Bíblia acontece quando ela menciona o nascimento de Sete. Depois disso, ela desaparece da narrativa. Isso pode indicar que Eva morreu antes de Adão, mas também pode significar apenas que seu falecimento não foi considerado um ponto relevante para a genealogia bíblica. Nos próximos capítulos, vamos explorar mais evidências e comparar com os últimos registros de Adão, para tentar descobrir, de uma vez por todas, quem morreu primeiro, Adão ou Eva. Fique comigo, porque o próximo capítulo trará revelações surpreendentes. Agora que analisamos o último momento em que Eva aparece na Bíblia, é hora de fazermos o mesmo com Adão. Sabemos que ele viveu 930 anos, mas quando e onde ele é mencionado pela última vez nas Escrituras? Será que sua morte foi registrada de forma detalhada, ou assim como Eva, ele simplesmente desaparece da narrativa? Neste capítulo, vamos explorar os últimos registros bíblicos sobre Adão, entender sua importância e, a partir disso, buscar pistas sobre quem morreu primeiro, ele ou Eva. A última vez que a Bíblia menciona Adão diretamente está no livro de Gênesis, no capítulo 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Gênesis 5:5. Esse versículo encerra a história de Adão na Bíblia. Não há um relato detalhado de sua morte, nem qualquer menção sobre seus últimos momentos, sua saúde ou como foi seu falecimento. Apenas sabemos que ele viveu 930 anos e morreu. Isso pode indicar que sua morte não foi um evento dramático, mas sim uma ocorrência natural, algo esperado após tantos anos de vida. Mas há algo curioso aqui. A Bíblia não menciona Eva nesse contexto. Isso pode ser uma pista de que Eva já havia morrido antes de Adão, e ele passou seus últimos anos sem sua companheira. Depois de serem expulsos do Jardim do Éden,
Adão e Eva tiveram que se adaptar à nova realidade de um mundo hostil. O solo, antes fértil e abundante, agora exigia esforço e trabalho árduo para produzir alimento. Adão teve vários filhos ao longo de sua vida. Sabemos que ele e Eva tiveram Caim, Abel e Sete, mas é provável que tenham tido muitos outros descendentes. Como patriarca da humanidade, Adão viveu para ver gerações e gerações de seus descendentes crescerem. Mas uma questão permanece. Ele viveu sozinho em seus últimos anos, ou Eva ainda estava ao seu lado? Se Eva tivesse falecido antes de Adão, ele teria vivido uma grande parte de sua longa vida sem sua esposa. Isso significa que ele teria enfrentado o luto da morte de sua companheira. Poderia ter sido cuidado por seus filhos e netos nos últimos anos. Teria testemunhado o crescimento da humanidade sem Eva ao seu lado. A ausência de Eva no relato da morte de Adão pode ser uma forte indicação de que ela morreu antes dele. Por outro lado, se Eva viveu até os 930 anos junto com Adão, então ela teria morrido logo depois dele, o que é menos provável, pois a Bíblia provavelmente mencionaria esse fato. Embora a Bíblia não dê detalhes sobre a morte de Adão, alguns textos apócrifos tentam preencher essa lacuna. Esse livro, também chamado de Apocalipse de Moisés, traz uma descrição detalhada da morte de Adão. Segundo ele, Adão teria ficado gravemente doente, e Eva e seus filhos oraram por ele. Deus então enviou anjos para levá-lo ao descanso eterno. Após sua morte, Eva teria vivido mais 6 dias antes de também falecer. Isso indicaria que Adão morreu primeiro. Esse relato é interessante, mas não faz parte do cânon bíblico, então não podemos tratá-lo como verdade absoluta. Outro texto antigo menciona que Adão morreu em paz, cercado por seus filhos e netos, e que Eva já havia falecido antes dele. Isso reforçaria a teoria de que Eva morreu primeiro. Se Adão viveu 930 anos, podemos nos perguntar como ele morreu. A Bíblia não especifica, mas podemos considerar algumas possibilidades. A explicação mais simples é que Adão morreu de velhice. Mesmo vivendo quase 1 milênio, seu corpo ainda estava sujeito ao desgaste natural, uma consequência do pecado. A longevidade dos primeiros patriarcas era impressionante, mas eles ainda estavam destinados a morrer. Adão provavelmente viveu até um ponto onde sua força diminuiu e ele simplesmente partiu de causas naturais. Outra possibilidade é que em seus últimos anos, Adão pode ter enfrentado doenças ou fraquezas. Embora a Bíblia não mencione enfermidades específicas, sabemos que após o pecado, o corpo humano passou a ser vulnerável a problemas de saúde. Adão pode ter sofrido algum tipo de degeneração natural, que o levou à morte gradualmente. Embora seja menos provável, há teólogos que especulam se Deus poderia ter levado Adão de forma sobrenatural, semelhante ao que aconteceu com Enoque, Gênesis 5:24, ou Elias, de 2 Reis 2:11. No entanto, não há nenhum indício bíblico que sugira isso. O mais provável é que ele tenha morrido como qualquer ser humano. Adão foi o primeiro homem criado por Deus e o responsável por introduzir o pecado no mundo. Sua morte não foi apenas um evento biológico, mas também um lembrete do que acontece quando a humanidade se afasta de Deus. Se ele tivesse obedecido, ainda estaria vivo. Mas por causa do pecado, ele morreu e passou essa herança a todos os seus descendentes. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Isso significa que a morte de Adão simboliza a consequência máxima do pecado, e é por isso que Jesus veio ao mundo, para restaurar a vida eterna que foi perdida no Éden.
Agora que analisamos os últimos registros de Adão e Eva, podemos tentar responder à grande pergunta: quem morreu primeiro? Baseando-se nos indícios, há uma forte possibilidade de que Eva tenha morrido antes de Adão. Eis os motivos. A Bíblia menciona a morte de Adão, mas não a de Eva. Isso pode indicar que Eva já não estava viva quando Adão morreu. Nos textos apócrifos, Adão aparece adoecido e Eva ao seu lado, o que indicaria que ele morreu primeiro. Apesar dessas evidências, a Bíblia não dá uma resposta definitiva. No fim das contas, não sabemos com certeza quem morreu primeiro, mas os indícios apontam para a morte de Eva antes de Adão. O que realmente importa, no entanto, não é a ordem de suas mortes, mas o impacto que a vida deles teve no mundo e a promessa da redenção em Cristo. Adão é mencionado pela última vez em Gênesis 5:5, onde sua morte é registrada de forma breve. A ausência de Eva nessa narrativa pode ser uma pista de que ela morreu antes dele. Mesmo sem uma resposta exata, o mais importante é entender que Adão e Eva, apesar de terem falhado no Éden, fazem parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. Nos próximos capítulos, continuaremos explorando o destino deles e o impacto que suas mortes tiveram na história bíblica. Fique comigo, porque o que vem a seguir será ainda mais revelador. Agora que analisamos os registros bíblicos sobre o fim de Adão e Eva, é hora de ampliar nossa investigação. O que as tradições judaicas, textos apócrifos e outros escritos antigos dizem sobre a morte do primeiro casal da humanidade? A Bíblia nos dá apenas informações limitadas, mas existem outras fontes que tentam preencher essas lacunas. Será que essas tradições nos dão pistas sobre quem morreu primeiro? Vamos mergulhar nos textos antigos e descobrir. O judaísmo possui diversas tradições sobre Adão e Eva que não estão na Bíblia, mas foram transmitidas ao longo dos séculos. Algumas dessas histórias foram registradas em Midrashim, comentários rabínicos sobre as Escrituras, e em livros apócrifos, como o Livro dos Jubileus e o Livro de Adão e Eva. Algumas tradições judaicas dizem que Adão teria morrido após transmitir ensinamentos sobre Deus a seus filhos e netos. Ele teria instruído Sete e seus descendentes a manterem a fé no Criador. Segundo um Midrash, Adão teria pedido perdão a Deus repetidamente pelo pecado no Éden e chorado por muitos anos, lamentando sua desobediência. Seu sofrimento foi profundo, porque ele viu as consequências de seu erro. A corrupção da humanidade, a violência, a maldade e até o assassinato de Abel por Caim. Por outro lado, outras tradições sugerem que Adão morreu em paz, cercado por sua família. Antes de morrer, ele teria passado sua autoridade a Sete, garantindo que sua linhagem continuaria fiel a Deus. Assim como a Bíblia, as tradições judaicas falam muito pouco sobre Eva após o nascimento de Sete. Algumas crenças rabínicas dizem que Eva morreu antes de Adão, o que reforçaria a ideia de que Adão viveu seus últimos anos sem sua esposa. Em algumas interpretações, Eva teria sido levada antes para não testemunhar o sofrimento de seus descendentes, enquanto outras tradições afirmam que ela morreu pouco depois de Adão, sentindo sua falta. Mas será que esses relatos se confirmam em outros textos antigos? O livro de Adão e Eva, também chamado de Apocalipse de Moisés, é um dos textos mais antigos que falam sobre a morte de Adão e Eva. Ele não faz parte da Bíblia, mas era lido por algumas comunidades judaicas e cristãs no passado. Segundo esse livro, a morte de Adão aconteceu de forma muito dramática. Adão teria ficado gravemente doente, sentindo dores e sofrendo muito antes de morrer. Eva e seu filho Sete teriam tentado buscar ajuda de Deus e dos anjos para curá-lo. Deus teria permitido que Adão visse o paraíso mais uma vez antes de falecer. Após a morte de Adão, Eva teria entrado em luto profundo.
e pedido a Deus que a levasse também. Eva teria morrido 6 dias depois de Adão e sido enterrada ao lado dele. Se esse relato for verdadeiro, significa que Adão morreu primeiro e Eva o seguiu pouco tempo depois. Mas será que essa história é confiável? Outro texto antigo que fala sobre Adão e Eva é o livro dos Jubileus, escrito por volta do século II a.C. Esse livro tenta recontar a história do Gênesis com mais detalhes e, em alguns casos, até modifica certos eventos. Segundo esse livro, Adão teria vivido 930 anos, como a Bíblia menciona. Eva teria morrido antes de Adão devido ao desgaste da vida fora do Éden. Sete teria herdado a missão de manter a fé em Deus após a morte dos pais. Se essa versão for verdadeira, então Eva morreu primeiro e Adão teve que viver seus últimos anos sem sua companheira. Isso bate com a Bíblia, que menciona a morte de Adão, mas não registra a morte de Eva, o que pode indicar que ela já tinha partido há muito tempo. Além dos textos judaicos, há também referências na tradição cristã primitiva. Alguns pais da igreja, como Santo Agostinho e Irineu de Lyon, mencionam Adão e Eva em seus escritos, mas sem detalhes sobre suas mortes. No entanto, um documento chamado Vida de Adão e Eva, escrito entre os séculos I e IV d.C., também descreve a morte do casal. Ele confirma que Adão morreu primeiro. Eva teria chorado por Adão e pedido que Deus a levasse logo depois. Ambos foram sepultados pelos próprios filhos. Mais uma vez, essa história sugere que Adão morreu antes de Eva. Mas qual dessas versões está correta? Agora que temos diversas fontes, podemos fazer uma análise mais detalhada. Vamos comparar as informações. Como podemos ver, não há consenso. Algumas tradições dizem que Eva morreu primeiro, outras dizem que foi Adão. Se confiarmos na Bíblia e no livro dos Jubileus, então Eva morreu primeiro e Adão viveu muitos anos sem ela. Se confiarmos no livro de Adão e Eva, então Adão morreu primeiro e Eva faleceu logo depois. Mas como a Bíblia não menciona a morte de Eva, há um forte argumento para acreditar que ela morreu antes de Adão, pois ele ainda é citado depois que ela desaparece da narrativa. Embora não tenhamos uma resposta definitiva, a história da morte de Adão e Eva nos ensina lições valiosas. A morte é consequência do pecado. Adão e Eva eram imortais no Éden, mas perderam esse privilégio ao desobedecerem a Deus. Mesmo com a morte, Deus tinha um plano de redenção. A morte de Adão e Eva não foi o fim da história. Cristo veio para restaurar a vida eterna. A fé e a obediência são essenciais. Adão e Eva viveram por séculos, mas sua experiência prova que seguir a vontade de Deus é o caminho para a verdadeira vida. A tradição judaica e os textos apócrifos nos dão várias versões sobre a morte de Adão e Eva. Alguns dizem que Adão morreu primeiro, outros dizem que foi Eva. Mas o mais importante não é a ordem de suas mortes, e sim o impacto que suas vidas tiveram na história da humanidade. No próximo capítulo, vamos aprofundar ainda mais essa investigação e ver como a teologia cristã interpreta o fim de Adão e Eva. Fique comigo, porque as revelações continuam. Depois de analisarmos os registros bíblicos, tradições judaicas e textos apócrifos, chegamos ao grande momento. Quem morreu primeiro, Adão ou Eva? Essa questão pode parecer apenas uma curiosidade, mas, na verdade, ela nos ajuda a entender muito mais do que a ordem da morte. A resposta pode revelar o impacto emocional e espiritual que a morte do primeiro ser humano teve na humanidade, e até mesmo nos ensinar lições valiosas sobre o propósito da vida e o plano de Deus. Vamos então fazer uma análise final dos argumentos e tentar encontrar a resposta mais plausível. Se Eva morreu antes de Adão, isso significa que ele passou muitos anos sem sua esposa.
Considerando que Adão viveu 930 anos, se Eva morreu antes, ele pode ter ficado séculos sozinho. A Bíblia menciona a morte de Adão, mas não a de Eva. Isso pode indicar que Eva já havia falecido muito antes de Adão, tornando sua morte menos relevante para o relato. A genealogia de Gênesis 5 continua mencionando Adão, mas Eva desaparece da narrativa. Se Eva ainda estivesse viva na época da morte de Adão, talvez a Bíblia a mencionasse ao lado dele. A vida fora do Éden era difícil, e Eva podia ter sofrido mais por ser mulher. O parto se tornou doloroso. Gênesis 3:16. E na antiguidade, muitas mulheres morriam devido a complicações na gravidez. Se Eva teve muitos filhos, é possível que tenha falecido devido a esse motivo. Se Eva morreu primeiro, Adão teria experimentado a solidão absoluta. Ele não apenas perdeu sua esposa, mas também viveu o suficiente para ver a humanidade crescer e se tornar cada vez mais corrompida. Além disso, a morte de Eva teria sido um lembrete direto da consequência do pecado, algo que Adão carregaria consigo até sua própria morte. Mas será que esse cenário é realmente o mais provável? Vamos ver o outro lado. Se Adão morreu primeiro, Eva teria sido a primeira mulher viúva da história. Ela teria visto seu marido falecer e talvez tenha sido responsável por enterrá-lo. O livro de Adão e Eva diz que Adão morreu primeiro. Segundo esse relato, Adão teria ficado doente e sofrido bastante antes de falecer. E Eva morreu 6 dias depois, em luto. Eva pode ter vivido mais do que Adão, pois mulheres costumam ter maior longevidade. Mesmo hoje, estatísticas mostram que as mulheres vivem mais do que os homens. Adão era o primeiro homem e o responsável pela entrada do pecado. É possível que sua morte tenha sido registrada como a mais significativa, enquanto a de Eva foi menos destacada. Se Adão morreu primeiro, Eva pode ter passado seus últimos dias em tristeza e arrependimento, relembrando o erro no Éden. Ela teria visto seu marido morrer e, sabendo que a morte só existia por causa do pecado, teria sentido a dor de ver a consequência direta de sua escolha. Mas será que isso faz sentido biblicamente? Agora que analisamos os dois cenários, qual é mais provável? Vamos considerar alguns pontos importantes. A Bíblia menciona a morte de Adão, mas não a de Eva. Isso pode sugerir que Eva morreu primeiro. Eva desaparece da narrativa bem antes da morte de Adão. Isso pode ser uma pista de que ela faleceu antes. Textos apócrifos dizem que Adão morreu primeiro, mas não são considerados fontes confiáveis. A tradição judaica não é unânime sobre o assunto. Veredito, o mais provável é que Eva tenha morrido antes de Adão. A falta de menção à morte de Eva na Bíblia é um grande indicativo disso. Se ela tivesse sobrevivido a Adão, esperaríamos pelo menos uma pequena nota sobre sua morte, assim como foi feito com Adão, independentemente de quem morreu primeiro. Há uma questão mais profunda aqui. A primeira morte humana foi um marco na história da humanidade. Se Eva morreu primeiro, Adão foi o primeiro ser humano a experimentar o luto. Isso significa que o primeiro homem da Terra foi o primeiro a sofrer a dor da perda, algo que todos nós enfrentamos até hoje. Se Adão morreu primeiro, então Eva foi a primeira viúva da história, e sua dor representaria todas as mulheres que perderam seus maridos ao longo dos tempos. A verdade é que, independentemente da ordem, a morte de Adão e Eva nos lembra da fragilidade da vida e da necessidade da redenção. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, para corrigir o erro cometido no Éden e restaurar a vida eterna que Adão e Eva perderam. Agora, sabemos que muito provavelmente Eva morreu antes de Adão, mas não temos uma confirmação definitiva. O que realmente importa, no entanto, não é quem morreu primeiro, mas sim o impacto que a morte do primeiro casal teve no mundo.
A história de Adão e Eva nos ensina que o pecado trouxe a morte, mas Deus nos ofereceu a salvação através de Jesus Cristo. Agora que analisamos quem morreu primeiro, surge uma nova questão. Para onde foram Adão e Eva após a morte? Sabemos que o pecado os afastou de Deus e que a morte foi a consequência direta dessa desobediência. Mas, como os primeiros seres humanos, será que eles foram para o céu, para o inferno ou para algum outro lugar? Antes de falarmos especificamente sobre Adão e Eva, precisamos entender o que acontecia com as almas dos mortos no Antigo Testamento. Na época do Antigo Testamento, a crença judaica era de que todos os mortos iam para um lugar chamado Sheol. O Sheol era descrito como um reino dos mortos, onde as almas esperavam o juízo final. Esse versículo indica que os mortos não estavam conscientes no Sheol, mas sim em um estado de espera. Mas o Sheol não era um lugar único para todos. Segundo alguns textos bíblicos e tradições judaicas, ele era dividido em 2 compartimentos. O seio de Abraão, ou paraíso, um lugar de descanso para os justos. O lugar de tormento, onde os ímpios aguardavam o julgamento final. Essa divisão aparece de forma mais clara na parábola de Lázaro e o rico, contada por Jesus em Lucas 16, 19 e 31. Se essa crença estava correta, então Adão e Eva não foram diretamente para o céu ou para o inferno, mas sim para esse local de espera. Mas será que eles estavam no lado dos justos ou no lado dos condenados? Sabemos que Adão e Eva pecaram ao desobedecer a Deus no Éden. Mas será que, apesar disso, eles foram perdoados e receberam a salvação? Após pecarem, Adão e Eva perceberam sua nudez e sentiram vergonha. Isso mostra que eles reconheceram seu erro. Além disso, Deus fez roupas para eles, o que pode simbolizar seu cuidado e perdão. Quando Deus falou à serpente, ele anunciou que um descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Esse descendente é Cristo, e a promessa pode ter dado esperança a Adão e Eva de que um dia seriam redimidos. O fato de Abel ter oferecido um sacrifício agradável a Deus, Gênesis 4:4, sugere que ele aprendeu isso com seus pais. Isso indica que Adão e Eva continuaram servindo a Deus mesmo após serem expulsos do Éden. Diferente de outras pessoas que pecaram por ignorância, Adão e Eva receberam uma ordem clara de Deus e ainda assim a desobedeceram. Isso poderia significar que foram condenados. Embora possamos interpretar alguns sinais de arrependimento, a Bíblia nunca declara explicitamente que Adão e Eva foram salvos. Com base nesses argumentos, parece mais provável que Adão e Eva foram salvos e aguardaram no seio de Abraão até que Cristo viesse para abrir as portas do céu. Quando Jesus morreu na cruz, ele não apenas pagou pelos pecados da humanidade, mas também desceu ao reino dos mortos para libertar os justos que estavam no seio de Abraão. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também antes havia descido às partes mais baixas da terra? Efésios 4, 8, 9. Isso significa que antes de Cristo, ninguém podia entrar no céu. Os justos esperavam no seio de Abraão até que Jesus completasse a obra da redenção. Se Adão e Eva estavam entre os justos, então eles foram libertos por Cristo e finalmente puderam entrar no céu. Mas há outra questão importante. Será que Adão e Eva foram condenados por terem sido os primeiros pecadores? Embora a tradição cristã geralmente acredite que Adão e Eva foram salvos, há algumas interpretações que sugerem que eles poderiam ter sido condenados. Alguns acreditam que, por serem os responsáveis pela queda da humanidade, Adão e Eva deveriam ser os primeiros condenados. Como já mencionado, não há um versículo que afirme diretamente que Adão e Eva foram perdoados. Isso deixa espaço para a possibilidade de que não tenham sido salvos.
A expulsão do paraíso e as maldições impostas sobre eles mostram que Deus levou seu pecado muito a sério. Isso poderia ser um indício de que eles não receberam a vida eterna. No entanto, esses argumentos são fracos quando comparados às evidências de que Deus ainda cuidava de Adão e Eva, e eles provavelmente foram salvos. Se eles não tivessem sido perdoados, Deus teria permitido que Sete e seus descendentes continuassem sua linhagem? A resposta mais equilibrada parece ser que Adão e Eva esperaram no seio de Abraão até Cristo resgatá-los. Independentemente de onde Adão e Eva foram após a morte, sua história nos ensina algumas verdades espirituais muito importantes. O pecado nos separa de Deus, mas ele oferece um caminho de volta. Mesmo após errarmos, Deus continua cuidando de nós. A morte não é o fim, pois há um destino eterno para cada um de nós. Se Adão e Eva foram salvos, isso nos mostra que Deus é misericordioso e oferece perdão até para aqueles que cometeram os maiores erros. Se eles foram condenados, então isso reforça a seriedade do pecado e a importância de obedecer a Deus. Mas o mais importante é que Cristo veio para restaurar o que Adão e Eva perderam. Após a morte, Adão e Eva provavelmente foram para o seio de Abraão, aguardando a redenção de Cristo. Quando Jesus desceu ao reino dos mortos, ele libertou os justos, incluindo Adão e Eva, e os levou ao céu. Embora não possamos afirmar isso com 100% de certeza, os indícios apontam para essa conclusão. Chegamos ao momento mais importante desta investigação. Agora que exploramos todos os detalhes sobre a morte de Adão e Eva, o que podemos aprender espiritualmente com o fim do primeiro casal da humanidade? A história de Adão e Eva não é apenas um relato do passado. Ela carrega mensagens profundas sobre redenção, arrependimento, obediência e esperança. Neste capítulo, vamos refletir sobre os ensinamentos que essa história nos deixa e como podemos aplicá-los em nossa vida espiritual. O fim de Adão e Eva nos lembra de um fato inescapável. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Quando Deus criou o homem e a mulher, eles foram feitos para viver eternamente. A morte não fazia parte do plano original, mas tornou-se uma realidade devido à desobediência no Éden. Se Eva morreu primeiro, Adão experimentou o luto. Ele foi o primeiro ser humano a sentir a dor da perda, algo que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. Se Adão morreu primeiro, então Eva foi a primeira viúva, lidando com a solidão e a saudade de seu companheiro. A morte de um ente querido é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode enfrentar. Mas Deus nos ensina que o luto não é o fim. O fim de Adão e Eva nos lembra que, mesmo na perda, Deus está conosco. Ele consola os que choram e promete um reencontro para aqueles que creem. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A morte separou Adão e Eva temporariamente, mas a esperança da ressurreição garante que aqueles que confiam em Deus um dia estarão juntos novamente. Adão e Eva cometeram um erro grave ao desobedecer a Deus. No entanto, Deus não os abandonou completamente. Mesmo após a queda, Ele forneceu roupas para cobrir sua nudez. Gênesis 3:21, um símbolo de sua misericórdia e provisão. Permitiu que vivessem por muitos anos, dando-lhes tempo para ensinar seus filhos sobre ele. Prometeu um redentor, anunciando que um descendente da mulher esmagaria a serpente. Gênesis 3:15. Mesmo tendo pecado, Adão e Eva deixaram um legado importante. Eles foram os primeiros pais da humanidade e suas escolhas moldaram o futuro da raça humana. Eles aprenderam com seus erros e ensinaram seus filhos sobre Deus. A Bíblia nos mostra que seu filho Sete teve uma descendência que permaneceu fiel ao Senhor. Isso nos ensina que, mesmo após falharmos, podemos nos levantar e continuar o caminho com Deus.
Adão e Eva podem ter começado com um erro, mas deixaram um legado de fé. E nós? Que tipo de legado estamos deixando para as próximas gerações? O fim de Adão e Eva nos lembra que a morte não é o destino final da humanidade. Deus sempre teve um plano para restaurar aquilo que foi perdido no Éden. Jesus veio ao mundo para corrigir o erro de Adão e Eva. Ele nos trouxe a esperança da vida eterna. Se Adão e Eva foram salvos, então eles estão agora na presença de Deus, aguardando a ressurreição final. E essa mesma esperança está disponível para todos nós. Se aprendermos a confiar em Deus e a seguir seus caminhos, um dia também poderemos viver eternamente com Ele, assim como Adão e Eva originalmente deveriam ter vivido. Chegamos ao fim desta incrível jornada sobre o mistério da morte de Adão e Eva. Ao longo deste estudo, mergulhamos profundamente nos relatos bíblicos, tradições judaicas e textos apócrifos para tentar responder à pergunta: quem morreu primeiro? Mas mais importante do que saber a ordem exata da morte deles, aprendemos lições valiosas sobre a vida, o pecado, o arrependimento e a redenção. Agora, vamos recapitular os pontos principais e entender o que essa história significa para nós hoje. A Bíblia registra a morte de Adão, Gênesis 5:5, mas não menciona a de Eva. Isso pode indicar que Eva morreu antes de Adão. Textos apócrifos, como o livro de Adão e Eva, dizem que Adão morreu primeiro. Mas como esses textos não fazem parte da Bíblia, não podemos ter certeza absoluta. A tradição judaica é dividida. Algumas fontes dizem que Adão morreu primeiro, outras dizem que Eva morreu antes. Independentemente da ordem, sabemos que a morte foi consequência do pecado original. O destino final de Adão e Eva provavelmente foi o seio de Abraão, onde os justos esperavam a redenção trazida por Jesus. Depois de analisar todos esses fatos, a resposta mais provável é que Eva morreu antes de Adão, mas não podemos afirmar isso com 100% de certeza. A história da morte de Adão e Eva nos ensina lições profundas sobre a vida e o propósito de Deus para nós. O pecado nos separa de Deus, mas Ele oferece um caminho de volta. Assim como Adão e Eva foram expulsos do Éden, o pecado nos afasta do Criador. Mas, através de Jesus, podemos ser restaurados e reconciliados com Deus. Não, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte é inevitável, mas Deus nos dá a esperança da vida eterna. Seja quem for que morreu primeiro, Adão ou Eva, o fato é que todos os seres humanos enfrentam a morte. Mas Jesus veio para vencer a morte e nos dar a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nosso legado é mais importante do que nossa morte. Adão e Eva erraram, mas ainda assim deixaram um legado de fé para seus descendentes. Hoje, nós também precisamos pensar no legado que estamos deixando para as próximas gerações. O homem bom deixa uma herança para os filhos de seus filhos. Deus sempre dá uma segunda chance. Adão e Eva pecaram, mas Deus não os destruiu. Pelo contrário, Ele providenciou uma solução para restaurar a humanidade. João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora que você aprendeu tudo sobre o fim de Adão e Eva, o que essa história significa para você? Se você ainda não entregou sua vida a Deus, este é o momento. A história de Adão e Eva nos lembra que não podemos vencer o pecado sozinhos, mas Cristo já pagou o preço por nós. Se você deseja se reconciliar com Deus, faça essa oração agora mesmo. Senhor, reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Obrigado por enviar Jesus para morrer por mim e me dar vida eterna. Eu entrego minha vida a ti e peço que me guies pelo teu caminho. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe esse conhecimento.
Muitas pessoas nunca pararam para pensar sobre a morte de Adão e Eva. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas conheçam essas verdades bíblicas. Responda nos comentários. Quem você acha que morreu primeiro, Adão ou Eva? Por quê? Sua opinião pode enriquecer esse debate. A história de Adão e Eva não termina com a morte deles. Ela continua na obra redentora de Cristo e no plano de Deus para a humanidade. Se Adão trouxe a morte, Jesus trouxe a vida. Se o pecado afastou o homem de Deus, Jesus abriu o caminho de volta. O destino de Adão e Eva nos ensina que todos nós enfrentaremos a morte um dia, mas podemos escolher onde passaremos a eternidade. E você, já fez sua escolha?